não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Nós não podemos esquecer que o conceito da dialética aparece, vamos dizer, informalmente em Platão e formalmente em Aristóteles, como uma técnica de confrontação de ideias ou hipóteses, em contraste com o que Aristóteles chamava analítica ou lógica, que é, vamos dizer, um discurso coerente do começo ao fim, baseado em premissas conhecidas, exatamente como em geometria. Você dá lá, pega lá as definições, os escolhos, etc, né, os axiomas, e vai de duas premissas você tira uma conclusão que serve de premissa para um segundo raciocínio e assim por diante, né, de maneira aparentemente ilimitada. Em confrontação com isso, a dialética é uma comparação de teses antagônicas ou pelo menos diferentes. Não precisa ser necessariamente duas, pode ser várias. Acontece que o número de assuntos ou de temas nos quais nós podemos nos ater ao raciocínio puramente lógico é extremamente limitado, porque ele depende de que você conheça as premissas fundamentais. E o problema básico de toda e qualquer investigação não é você tirar conclusões, é justamente encontrar as premissas. Então, é claro que existem premissas gerais que valem para todo e qualquer raciocínio lógico ou dialético, como, por exemplo, o princípio de identidade. E há certos princípios gerais do método científico, etc. Mas as premissas que servem para determinado campo da realidade, digamos, por exemplo, a geologia ou a biologia, não são conhecidos a priori, eles têm que ser investigados. Fica ruim assim se eu apagar? Não? Então, encontrar essas premissas é o problema. E, evidentemente, não há outra maneira de fazer isso senão você confrontar hipóteses. Essas hipóteses, por sua vez, podem ser confrontadas com dados ou fatos da realidade que assim se integram no raciocínio dialético. Então, Platão não define a dialética, ele apenas a utiliza magistralmente nos diálogos de Sócrates. Os diálogos são sempre uma confrontação entre várias opiniões ou hipóteses para se chegar a uma conclusão que às vezes não é alcançável. Às vezes o Sócrates não chega a enunciar conclusão nenhuma, ele apenas, no final, ele conta um mito que sugere a direção na qual a solução poderia ser buscada. O que quer dizer que uma discussão dialética ela pode prosseguir quase que indefinidamente, e na verdade a história inteira da filosofia é uma longa discussão dialética, onde as afirmações não são tomadas em si mesmas como premissas para encontrar uma conclusão certa, mas apenas uma conclusão provável que pode ser confrontada ou em razão de algum erro lógico cometido no trânsito da premissa à conclusão, ou em razão de uma negação da premissa. A premissa que o sujeito usou, você não aceita, você sugere uma outra e assim por diante. Muito bem. Quando, a partir de Nicolau de Cusa, a coisa começa a tomar um teor um pouco diferente. Ele amplia o alcance do pensamento dialético, fazendo uma utilização sistemática, vamos dizer, do paradoxo. Eu não vou me estender sobre isso, porque escrevi um capítulo inteiro sobre isso no Jardim das Aflições. Vocês podem consultar lá o que seria a dialética do Nicolau de Cusa. Mas, com o Hegel, que já é fim do século XVIII, começo do século XIX, a dialética se torna, vamos dizer, um princípio geral explicativo de todo o processo histórico. Ele afirma que a sucessão
vamos dizer, das ideias e das cosmovisões se desenrola por uma espécie de confrontação dialética, na qual uma ideia qualquer, considerada apenas como abstração, ela se converte na sua oposta tão logo ela sai do papel para entrar na realidade do processo histórico. Isto de fato acontece pela simples razão de que a mente humana funciona por oposições. Se nós conhecêssemos todas as premissas, para isso precisaríamos ser Deus, tá certo? O nosso raciocínio poderia ser sempre lógico linear. Você vai da premissa para a conclusão, sem erro no caminho, mas nós não conhecemos, então não há outra maneira humana de raciocinar senão pela confrontação dos opostos, isto é, pela dialética. Isso é a mesma coisa que dizer que aquilo que hoje nós entendemos por método científico, tal como descrito por uma tradição não muito longa, que vai de Claude Bernard até o Karl Popper, não passa de confrontação de opostos, isso é, não passa da antiga dialética. Nesse sentido, vamos dizer, o método científico não inovou absolutamente nada em relação a Aristóteles. Nem mesmo vamos dizer, a ideia de utilizar fatos, dados da realidade, dados da experiência como premissas, que Aristóteles já admitia isso. A única novidade do método científico é o experimento premeditado, isto sim, que não começa com Claude Bernard, começa aqui no tempo de Galileu. Quer dizer, você montar uma situação para ver como as coisas se desenvolvem, você poder aí tirar uma conclusão que vale para os limites daquela experiência, mas que pode ser usada como premissa para outro raciocínio. Então, o experimento premeditado, quer dizer, montado, artificial, ele começa gradativamente a predominar sobre a mera observação dos fatos da natureza, que era o que já se fazia desde o tempo de Aristóteles. Essa é a única novidade, mas na sua estrutura lógica, o método científico é exatamente a dialética de Aristóteles, sem tirar nem pôr. Né, certo? E a visão do Hegel de que o processo temporal é de ordem dialética, eu não vejo como contestá-lo de maneira alguma. Nós podemos vamos dizer, colocar em dúvida a universalidade dessa máxima, quer dizer, nem tudo é assim, porque afinal de contas o processo temporal humano não é o todo da realidade, ele se dá dentro de um quadro natural que nada tem de dialético absolutamente. Quer dizer que, embora os métodos de investigação que nós usamos para a natureza sejam o método científico, ou seja, a antiga dialética aristotélica modernizada, o processo da natureza em si não é dialético. Quer dizer, o livro mais malfadado dos autores marxistas foi justamente a Dialética da Natureza, do Engels, que ele tentava, né, fazer raciocínio do seguinte tipo: a semente é a tese, a terra dela é plantada a antítese e a planta é a síntese. Mas isso tudo é de um artificialismo monstruoso e qualquer cientista natural vai rir de uma coisa dessa. Nós podemos afirmar drasticamente: não há movimentos dialéticos conhecidos na natureza, mas na história há, porque ela obedece à própria limitação intrínseca da mente humana. Também, você veja, para que uma ideia, vamos supor uma ideia política, uma proposta política, conservasse a sua integridade ao longo de toda a sua transformação de hipótese abstrata em realidade histórica, seria preciso que o seu criador ou o agente que a aplica tivesse o domínio total das circunstâncias, que é o que acontece idealmente, digamos, até aí tem limitações, na área técnica. Quer dizer, na construção, vamos dizer, de um equipamento para obter um determinado efeito, supõe-se que todas as etapas do percurso serão controladas, mesmo porque os materiais que o indivíduo vai empregar para isso, seja aço, seja uma substância química, seja o que quer que for, que seja, ela não tem vontade própria, ela tem uma estrutura, que a estrutura evidentemente resiste a certas modificações, mas ela não tem uma vontade própria, ela não toma decisões no meio do caminho. Então, vamos dizer, o controle total de todos os passos da transformação é quase que a definição mesma da obra técnica. Isso não se pode deixar nada
a esmo, tudo tem que ser contado, pesado, medido, calculado, para que não haja erros de percurso. Porém, na esfera da ação histórica, política, social, cultural, etc., quem tem esse poder? Ninguém, absolutamente. Então, se você juntar, por exemplo, as pessoas mais poderosas que existem no universo, pega essa turma do Clube Bilderberg, que tem praticamente todo o dinheiro do Ocidente está na mão deles, eles não conseguem controlar o processo. Por quê? Porque cada ser humano é também um agente, pode ser um agente maior ou menor, tá certo? Mas a característica fundamental do ser humano é a sua liberdade. A liberdade quer dizer o seguinte, quer dizer que cada indivíduo humano é causa de certos processos. Ele não é só um elo numa cadeia causal que vem antes. Claro que a cadeia causal atua sobre ele, mas quando chega nele, ele pode mudar o curso das coisas. Quer dizer, a liberdade não deve ser entendida só no sentido você da escolha, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não é isto. A liberdade deve ser entendida no sentido de que as causas que atuam sobre você não passam sobre você de maneira fatal e mecânica. Elas são filtradas de algum modo, filtradas e alteradas, tá certo? Então, cada ser humano, por mais burro e impotente que seja, ele inicia certos processos causais. Ele não pode ser considerado só, dizer, como um elo passivo de uma cadeia causal que veio antes, porque senão nós teríamos que perguntar assim, mas quem começou a cadeia causal? Tá certo? Então, a hipótese do determinismo integral, ela tem que ser rejeitada, vamos dizer, in limine, porque ela é intrinsecamente absurda. Isso quer dizer que, se há um determinismo integral, então isso significa literalmente que ninguém fez nada desde o começo do mundo, tudo já estava feito. Tá certo? E a mais elementar experiência nos mostra que realmente não é assim. Você pode ver, vamos dizer, pela atuação dos seus desejos instintivos. Tá certo? Eles existem, pressionam você, também as suas emoções, os seus temores, etc, etc. Mas algum deles produz por si mesmo uma conduta? Não. A própria confrontação de várias correntes, por exemplo, correntes hereditárias, se você estudar o Zond, você tem várias tendências hereditárias que estão em você, que vêm dos seus antepassados, mas elas não são coerentes entre si. Você tem, vamos dizer, impulsos opostos que estão em luta dentro de você. E, vamos dizer, algum desenlace a coisa vai ter mais dia, menos dia, e nesse desenlace interfere justamente o que? O ego, que é o centro decisório. O poder do ego é muito limitado, tá certo? Mas, evidentemente, ele existe. Se ele não existisse, todas as causas teriam que produzir o seu resultado mecanicamente, o que não é possível porque estas causas entre si também são contraditórias. Ou seja, nós temos impulsos contraditórios. Por exemplo, é o que aquele negócio fala Santo Tomás de Aquino. Quando você vê um perigo, tá certo? Você reage ou você foge? Então ele diz o seguinte: se você achar que o perigo, o inimigo, é mais forte, você foge. Se você achar que ele é mais fraco, você ataca. Sim, mas da onde vem este juízo do mais forte e do mais fraco? Como é que você sabe se o outro é mais forte e mais fraco? Não é isso? Então vai haver aí um julgamento subjetivo absolutamente irredutível. O sujeito achou que o inimigo era perigoso e fugiu, ou ele achou que o inimigo era fraco e ele atacou. Tá certo? Então o máximo que nós podemos fazer, podemos reduzir esta situação, como faz Santo Tomás de Aquino, a um esquema lógico, mas esse esquema lógico é puramente formal. Você foge do mais forte e você ataca o mais fraco, tá certo? Mas quem é o mais forte e quem é o mais fraco? E segundo, como é que você sabe? Tá certo? Você pode, por exemplo, se você estudar a história de Napoleão Bonaparte, 1000 vezes ele entrou em combate com forças enormemente maiores e ganhou, porque ele confiava, vamos dizer, na audácia, né? A audácia, sempre a audácia. Aí, bom, a audácia pelo menos assusta o inimigo e o desorienta, tá certo? Vocês vão ver, a minha própria vida é um exemplo, né? Quer dizer, quando eu comecei a publicar coisas como Nova Era Revolução Cultural, o Imbecil Coletivo, bom, o inimigo era onipotente, ele dominava tudo, todo o cenário. Passados uns anos ele está em recuo, ele não morreu ainda, mas está em recuo. Então, bom, foi um primor de cara de pau, tá certo? Mas o que nós conseguimos no mundo sem a cara de pau? Tá certo? Então, às vezes, você investindo contra o mais forte, você pode vencer. E tudo isso é um julgamento subjetivo. Não é isso? Então,
Claro que na minha vida houve outras situações, muito menos atemorizantes, né? Dentre das quais eu fugi. Não é isso? Uma mocinha queria casar comigo, eu fugi dela. Qual é o risco do casamento? Nenhum, mas, como disse, eu me acobardei e saí correndo. Tá certo? Então, eu sou um sujeito capaz de enfrentar o establishment inteiro, mas saí correndo de uma mocinha. Tudo isso pode acontecer. É totalmente subjetivo e imprevisível. Depende, vamos dizer, do indivíduo, da sua liberdade, da sua imprevisibilidade. Então, afastada essa hipótese do determinismo integral, e não adianta você recorrer a argumentos teológicos, porque eu digo, para você criar entes que obedecem às suas determinações mecanicamente até o fim, qualquer engenheiro faz. Agora, criar um ente capaz de tomar suas próprias decisões e falar, aí precisa um Deus. Então essa, vamos dizer, é a diferença entre Deus e o engenheiro. Tá certo? Então, também o pessoal confunde muito, vamos dizer, a onissapiência de Deus. Ora, nós na missa, nós rezamos para que Deus não olhe para os nossos pecados e para que Ele faça que os pecados sejam como se não tivesse existido, ou seja, que Ele os esqueça. Você acha que um Deus onissapiente não tem a capacidade de esquecer o que Ele quiser? Se Ele não tivesse essa capacidade, Ele seria esmagado sob vamos dizer, um conhecimento infinito que ele não ter, sobre o qual ele não teria mais controle. Tá certo? Como é que começa o Gênesis? Faça-se a luz, quer dizer, a luz não existia, então ela passa a existir. Tá certo? Tudo do mesmo modo que a luz passa a existir, o seu pecado passa a inexistir. E isso é um atributo divino. Então, quando o pessoal pensa que a onissapiência de Deus consiste, vamos dizer, de uma maçaroca de conhecimentos que ele não pode apagar, você o está reduzindo a uma espécie de imensa enciclopédia britânica, que é aquilo que está escrito lá não muda mais. Tá certo? Nesse sentido, Deus faz mais como uma enciclopédia soviética. Quando o negócio não agrada, ele apaga. Isso aqui era verdade, agora não é mais. Então, ele não se desmente, ele apaga aquilo que ele tem o poder de apagar. Tá certo? Então, muitas confusões em torno de onipotência e onissapiência vêm do fato de que milhões de pessoas leem a Bíblia sem saber ler. Não é um problema teológico, essas pessoas não sabem ler, são analfabetos funcionais. Então entendem as frases da Bíblia de uma maneira horrivelmente material e boba, quer dizer, reduzindo a inteligência divina ao QI do próprio leitor. É claro que a pessoa não faz isso de má intenção, porque até para ter má intenção ele precisaria ter a capacidade de tê-la, às vezes é burro demais até para isso. Mas como dizia Ortega y Gasset, entre um sujeito mau e o idiota eu prefiro o mal, porque o mal descansa, o idiota nunca. O mal pode ser bom de vez em quando, mas o idiota é idiota cada vez mais. Então, excluído então esse determinismo integral, nós vemos que a história humana ela é cheia de contradições e vai-vens, quer dizer, situações onde há 2, 3, 4, 10, 20, 1000 alternativas e você nunca sabe o que as pessoas vão escolher. E por isso mesmo, o curso das coisas assume uma feição dialética, como muito bem observou Hegel. Não necessariamente a dialética no sentido mais mecânico, de tese, antítese e síntese, mas às vezes há dialéticas mais complexas. Há uma dialética onde um dos lados absorve o outro, há uma dialética trágica que nunca tem solução, como Nietzsche, Nietzsche fala de contradições insolúveis, eternamente insolúveis. É uma dialética diferente da do Hegel. Existem dialéticas enormemente mais complexas, como a do nosso Mário Ferreira dos Santos, que fala da decadialética, você considerar o objeto em 10 planos diferentes. Então, mas algum tipo de dialética existe. Quer dizer, um processo conflitivo no qual as coisas podem se transformar em outras coisas e podem transformar nas suas opostas. Em geral, se transforma pelo fato de que o agente histórico jamais tem controle total do curso dos acontecimentos. Então isso quer dizer, qualquer ideia humana, qualquer proposta que seja, ela vai ter que se confrontar com uma oposição que não enfrenta de maneira puramente mecânica um sim e um não.
Tá certo? Mas você tem várias nuances de oposição, e algumas dessas nuances podem aparecer até uma concordância, quer dizer, uma coisa absorve a outra sem que ela seja percebida. Tudo isso pode acontecer. Tá isso? Então, é por isso mesmo que eu insisto muito nisso. Toda tomada de posição doutrinal com relação à sociedade humana é sempre coisa de criança. Aí eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Eu falo, bom, o problema não é saber o que você é a favor ou contra, o problema é saber o que vai acontecer quando você começar a botar em prática essa sua ideia. Tá certo? Então, sempre temos que levar em conta a transformação das ideias e propostas no curso da sua realização. Não é isso? Então, por exemplo, a famosa ideia, né, que chega a dona Marlene Chauí e diz: a democracia consiste na ampliação dos direitos. Eu digo, bom, e quem garante os direitos? O Estado. Então, você está querendo dizer que a democracia é a ampliação do controle estatal. Daí a idiota vai falar, eu não tinha pensado nisso. Falou, você não pensou, minha filha, mas as coisas são assim. Quer dizer, se você pega uma ideia abstrata e você se apega a ela como se ela fosse a solução da lavoura, e você não pensa no mundo real onde você vai executar, então você é apenas um irresponsável, apenas um moleque dizendo aquilo que você gosta, aquilo que você quer, no fim escrevendo carta para Papai Noel. É isso? Eu digo para vocês, 99% do que se chama pensamento político no Brasil consiste em escrever cartas para Papai Noel, e as pessoas dizem o que elas querem que aconteça. Tá certo? E daí, se você diz, olha, as coisas não vão ser assim, etc., o Cristo entende que você está contra a ideia. Às vezes eu não estou nem contra nem a favor da ideia, só estou querendo investigar o que pode acontecer. Não é isso? Então, por exemplo, se você adota, isso é muito comum hoje em dia, até o Ricardo da Costa mencionou isso na conferência que ele fez no Seminário Capixaba de Filosofia, né? Essa ideia de que todas as culturas se equivalem, né? Não há culturas maiores ou melhores. Só está muito bem, vamos adotar essa ideia. Só que é o seguinte, o sujeito que está falando disso, ele já está considerando que a minha cultura é inferior a dele, na mesma hora. Quer dizer, não há culturas superiores e inferiores, mas a minha é superior à sua. Então, isso quer dizer que a igualdade de todas as culturas só poderá ser realizada, só poderá ser implantada mediante a destruição de algumas culturas inferiores pelas superiores. Então, que diferença faz? Então, este é o tipo da ideia que não significa nada, ela é apenas um flatus voce, é uma combinação de palavras que soa agradável aos ouvidos, desde que você esteja usando a linguagem apenas gramaticalmente, não logicamente e nem muito menos cognitivamente, epistemologicamente. Ou seja, essas frases elas não correspondem a nenhuma representação mental do seu significado, e esta representação mental que não existe, ela por sua vez não corresponde a nada no mundo da experiência. Tá certo? E então isso é o que se chama psittacismo, você falar com um papagaio. Então o psittacismo está estabelecido como regra áurea do ensino universitário no Brasil. Não é isso? Então as pessoas dizem, nós temos que acabar com os estereótipos de gênero e, portanto, temos que defender os transexuais, etc, etc. Mas, escuta, se você acaba com o estereótipo, quem que o transexual vai imitar? Para que ele queira ser mulher, é preciso que ele conheça algum modelo de mulher que ele possa imitar. Senão ele vai se enganar, ele vai pensar que o modelo de mulher é o Mike Tyson, ele vai acabar imitando o Mike Tyson. Não é isso? Então, se você quer, vamos dizer, uma política de defesa dos transgêneros, então subentende que existem os gêneros. Elimina os estereótipos de gênero, acabou a sua política transgênero. Mas é assim, vamos dizer, é uma coisa que você não precisa pensar 2 segundos para você perceber isso, mas tem pessoas que, se elas pensarem a vida inteira, não chegaram a essa conclusão. Por quê? Porque a fórmula verbal se impregnou na cabeça delas de uma maneira tão profundamente hipnótica que o sujeito não consegue sair daquilo. E no Brasil, adquirir uma formação universitária consiste exatamente em se impregnar destas fórmulas mágicas. Então, é um processo de infantilização, na verdade, no qual, vamos dizer, o desejo é soberano. Tudo que eu quero tem que se tornar obrigatório. E é claro que
isso tudo não surgiu no Brasil, isso surge de modas que vêm da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, etc, etc. Só que nos países de origem essas coisas não se disseminam tão profundamente quanto no Brasil, porque são países que têm uma tradição cultural bem sedimentada, e essas ideias ali se disseminam até certo ponto e encontram um limite. Agora no Brasil não tem limite. É isso? Então você não tem uma classe culta capaz de dizer basta, chega de infantilidade, chega de molecagem. Não tem, simplesmente não tem. Então isso quer dizer que essas ideias elas pegam não somente o público universitário, mas pegam deputados, senadores, juízes de direito, não é isso? Então, a ideia do cara fala do direito achado na rua, eu digo, direito achado na privada, por que não? Você pode achar na rua, está no sarjeta, pode deixar na privada, em qualquer lugar. Então, isso expressa o quê? Um desejo que não se destina a ser realizado. Isso é muito importante. A dialética desse desejo é exatamente como a dialética da revolução. A revolução jamais pode se realizar. Só existe revolução permanente, e isso é fundamental. A revolução permanente não é uma proposta de Trotsky. A revolução permanente é a própria natureza da revolução. Ela jamais pode alcançar os seus fins, porque no instante em que ela alcançar os seus fins, ela dirá, acabou o processo revolucionário, agora entramos numa etapa superior do desenvolvimento histórico. Então isso quer dizer que tudo que foi feito até ali pode agora ser julgado, condenado e superado. Isso não pode acontecer. Por quê? É da natureza da revolução concentrar o poder para poder realizar as transformações. Ou seja, a concentração do poder não é algo do qual se possa desistir a partir de um certo momento. Nós fizemos a revolução, nós concentramos o poder na nossa mão, nós fizemos a revolução, agora implantamos aqui a democracia socialista e agora devolvemos o poder ao povo. Isto não é possível. Isto é autocontraditório. Ou seja, o fim da revolução é impossível. Quando ele começou, ele não para mais. Isso quer dizer que a mentalidade revolucionária ela afetou não os países submetidos à revolução, mas afetou todos os países e todas as culturas. Isso está dentro, vamos dizer, das democracias ocidentais, isso entrou profundamente. Quer dizer, o raciocínio que se faz, se você pegar o parlamento mais conservador que tem no mundo, ele está raciocinando na mesma base, tá certo? Que é, vamos dizer, da transformação permanente. Não é isso? E ora, também não precisa pensar muito que a transformação permanente de tudo resulta na paralisação estática de tudo. Então, se não há fatores estáveis em face dos quais os outros podem mudar, se tudo muda ao mesmo tempo, a mudança se torna até mesmo imperceptível. Tá certo? Então, são ideias que elas podem ser expressas gramaticalmente. A gramática permite montar essas frases, mas o conhecimento, a estrutura do conhecimento humano não permite reproduzir isso como percepção, muito menos realizá-la como estado de coisas material. E por isso mesmo é que o curso da história tem, vamos dizer, um caráter não linear e lógico, mas um caráter dialético. Às vezes de uma dialética tão enormemente complexa que se torna inabarcável. Certos fatos, às vezes fatos singulares, né, você não consegue achar explicação de maneira alguma, porque às vezes nem mesmo a liberdade humana explica. Você vai ter que entrar, vamos dizer, com o acaso. Agora, explicar uma coisa pelo acaso é não explicar de maneira alguma. Então você tem que aceitar a dimensão do incognoscível. E o Hegel, evidentemente, ele só errou ao tentar reduzir a dialética a um processo identificável, tá certo? E mais ou menos repetitivo. Não, mas isso aí, como diz, ninguém é perfeito. Ele ter descoberto a natureza dialética do processo histórico já é uma grande descoberta e temos que estar grato a ele. E essa descoberta proliferou em inúmeros estudos históricos muito interessantes e descobertas, inclusive algumas realizadas pelo próprio Karl Marx. Então, quer dizer, você desprezar Karl Marx como se ele fosse apenas uma besta quadrada, é sinal de que besta quadrada é você. Claro, você pode usar essa frase, depois de você ter estudado Karl Marx 30 anos, você pode chegar à conclusão, não de que ele é uma besta quadrada, coisa que obviamente não é,
mas de que ele é um vigarista, como disse o Eric Weber, this is a swindler, né? Então, nada impede que um vigarista seja um gênio e que, para cometer a sua vigarice, ele tenha que dizer a verdade sobre 1000 coisas diferentes, né? Então, por exemplo, as análises que os marxistas fazem sobre a mentalidade, sobre a natureza mecânica e linear do pensamento burguês são 100% corretas.